Bem-vindos! Olá, cheguei! Tudo bom com vocês? Hoje vamos ler mais um capítulo do livro Coragem, no capítulo 41, chamado Confrontos. E hoje temos convidado especial aí, nosso querido Vitor Bom. Esperar só ele chegar. Vamos mandar os aviõezinhos. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos mandar os aviões. Vai que alguém quer assistir alguma coisa, né? O convidado já chegou, para não perder tempo vou chamá-lo para de começar o estudo. Oi, Babi, boa noite. Oi, querido, quanto tempo? Quanto tempo, tudo bem? Bem-vindo, tudo Muito ótimo. E aí, obrigado. como é que foi o seu dia hoje por aí? Graças a Deus foi tudo bem. Faculdade voltando das férias hoje. Estamos na correria já. Vou iniciar também um cursinho aí. Vai ficar bem Uhum. corrido o mês que vem por aqui, mas tudo bem, faz parte, né? Temos que Faz estudar, parte. Tem que estudar que é né? importante. É isso aí. E aí, vamos se apresente aí, querido. Tem gente Uhum. que entrou aí e não lhe conhece. Vamos lá, seus projetos, seus Fechou. planos aí. Vamos lá. Me chamo Victor Von. Eu falo aqui. Boa noite a todos, primeiramente. Que a paz de Jesus esteja conosco. Não é mesmo que Assim falta de seja. educação, sem desejar boa noite. Eu falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais. É um prazer imenso estar aqui com a Babi. É a segunda vez que eu tô aqui com ela já. A gente já participou de home office junto, já fiz live com ela já fez live com a gente também. É um prazer imenso estar aqui. Aqui eu faço parte do Grupo Espírito Universitário, que é um grupo que a gente estuda as obras básicas. Eu faço parte do Home Office Espírita. E eu estou em específico toda terça-feira, lá às 21 horas, que a gente também fala do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu também faço parte de outros projetos também, alguns que eu tô meio sumido, igual o Mildinho, que é o estudo minucioso do Evangelho aqui em Uberlândia, mas que por conta da faculdade à noite não tá dando para frequentar tanto assim. E outros projetinhos que a gente tem por aí. Tinha o projeto do Calma, né, com a Gil Medeiros, do Espiritês, que acabou há Acabou, umas duas infelizmente. semanas atrás. A Babi tava lá todo dia assistindo a gente. Inclusive, ela foi uma das convidadas, né, um Foi dia, ela ótimo. e o Me tio acalmei Aloysio. bastante, me acalmei. Aquele livro é muito bom, né? E É, é isso aí, tô aí pra tentar aprender um pouquinho mais dessas palavras, desses ensinamentos e principalmente tentar vivenciar, né? Porque vivenciar que é o difícil, mas não é possível, né, gente? né? E o assunto de Exatamente. hoje, não é? E tem muito a ver com que, na verdade, eu faço evangelho no lar domingo e segunda às 8 da noite. E fiz agora Uhum. bem rapidamente ali. E saiu uma lição chamada Caridade com os Criminosos. Eu acho que tem a ver um pouco, né? Tá aqui dentro, eu acho, da lição. Bastante Total. importante. Total. Então, Só queria gente, desejar uma não boa pode noite falar. especial aqui para todo mundo que tá aqui, principalmente para minha namorada Jordana, que tá aí no Spirideias. E é Bem-vinda, isso aí. bem-vinda. Bom, gente, quem não me conhece, me chamo Babi, né? Meu nome é grande, então eu prefiro resumir, tá? Podem me chamar de Babi e eu sou uma das integrantes do projeto Encontro Espírita. E existem mais 6 serzinhos de luz aí nesse projeto. Então, quem quiser conhecer, seguir, tá bom? Todos eles estão lá no perfil, na bio. E a gente está estudando o livro Coragem no momento. E hoje é o capítulo 41, chamado Confronto. Martiele já chegou aí, uma das integrantes aí. Pensamento Espírita. Sigam aí também. Bom, querido, a gente começa com uma prece inicial, né? A gente pode Uhum. fazer uma leitura inteira ou pode fazer leitura de blocos e depois comentar qual que você prefere. Fechou. Depois a gente lê tudo, né? Acho que é pequenininha a mensagem, dá para É. comentando tudo de uma vez. Ok. Fechou? Quer fazer a prece, querido? Eu faço. Posso fazer. Ok, Posso vamos lá. fazer e aí você faz ela do final, pode ser? Ótimo, vamos lá. Combinado, então. Então, nesse momento agora, que a gente possa acalmar os nossos corações e elevar os nossos pensamentos, o nosso coração até Jesus, para agradecê-lo a oportunidade da gente estar aqui, refletindo mais um pouquinho dos seus ensinamentos. Que esses ensinamentos possam adentrar em nossos corações para que a gente seja pessoas melhores, que a gente possa ser servos cada vez mais fiéis dessa seara divina.
que o nosso mentor possa estar nos abençoando, nos iluminando nesse momento. Agradecemos o dia que se passou, agradecemos a semana que se iniciou, que em nossos projetos, nos estudos, nos trabalhos, que a gente sempre possa se lembrar que nós podemos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Todos os lugares estão propensos para que nós aprendamos, para que nós nos desenvolvamos, tanto intelectualmente quanto moralmente. Só falta a gente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para perceber essas situações. Então, com isso, Jesus, a gente agradece a oportunidade de estar aqui e pedimos para que sua paz reine nos nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. E, querido, você está com o texto em mãos aí, que eu mandei o textinho. Estou com o texto aqui na minha frente. Ok. Você quer fazer uma leitura inteira? Quer que eu faça? A gente vai comentando. Quer ler? Porque eu sempre vi que a live é do convidado aqui, né? Então... Entendi. Vamos fazer assim, então. Eu leio metade, você lê outra metade. Fechou? Ok. Vamos embora. Tá. Então, bom. Então, gente, é o capítulo 41 do livro Coragem, Autores Diversos. Mas essa mensagem específica é do Albino Teixeira. Chama Confronto. Vai começar falando o seguinte. Nos temas do plano físico, projeto que não se constrói, terra desempregada, livro que ninguém lê, receita escondida e carro sem uso, são valores potenciais, cuja significação desconhecemos. E o que mais, Babi? Igualmente, nos assuntos do espírito, amor sem demonstração, fé sem obras, instrução sem proveito, ideal sem trabalho, entusiasmo inerte, assemelham-se a aparelhos e máquinas de cultura e progresso, cuja importância ninguém sabe. Estas imagens nos fazem reconhecer que, sem a necessária aplicação nos acertos e desacertos, ilusões e desilusões, conquistas e fracassos no dia a dia, o conhecimento espírita não passa de sonho distante, mas muito distante do campo inevitável da experiência. Então, Albino Teixeira já chegou aí, chegando. Ele é bem direto. Chegando. Diretaço. Na cara. Pode iniciar os comentários, querida, fica à vontade. Tá? Beleza, vamos lá. Essa mensagem ela é curtinha, mas ela tem uma profundidade muito grande. Quando a gente vai parar para analisar ela, trecho a trecho, é interessante esse paralelo que ele faz das questões do plano físico com os assuntos do espírito. E eu acho que ele coloca primeiro essa questão do plano físico porque está imerso na nossa rotina. São exemplos que a gente passa, às vezes, todas essas questões aqui a gente já passou pelo menos uma vez na vida, e que a gente sabe que não vai ter uma serventia. Como, por exemplo, ele vai começar aqui, ó. Então, dentro do plano físico, ou seja, nós enquanto encarnados, nós nesse estado de alma, projeto que não se constrói. Quem nunca e esse projetos aqui, a gente pode entender tanto aquele projeto, um projeto, por exemplo, que um engenheiro faz, que um arquiteto faz aquele desenho todo bonito, em perspectiva, aquela coisa maravilhosa. O que adianta se não sair do papel? A gente, às vezes, faz projetos ali e alguma coisinha dá errado e também não sai dos nossos pensamentos. Então, o projeto que não se constrói é aquele que, às vezes, a gente desperdiçou o quê? Desperdiçou recursos. Recursos? Como assim recursos? Esse projeto do arquiteto, por exemplo, que ele desenha e não sai do papel. Às vezes ele gastou papel, ele gastou tinta, ele gastou lápis, ele gastou grafite. Que ele gastou recurso para isso. Certo? Então, esse projeto que não se constrói, esses recursos que não são utilizados da melhor forma possível, às vezes pode ser também quanto a projetos que a espiritualidade nos confia. Então, olha só que jogo de palavras legal que dá para fazer nessa mensagem, né? Quando ele vai falar da terra desempregada, dentro do Evangelho de Jesus, a gente vai ver muitas analogias falando sobre terra, falando sobre plantação, sobre semeadura, sobre colheita, sobre ceifar, sobre tudo isso. E aí, quando a gente vê para falar sobre terra desempregada, a gente vai parar para pensar o seguinte, ó.
Quando a gente vai lembrar, quando eu li aqui pelo menos, eu lembrei da parábola do semeador. Que lá na parábola do semeador, que fala, né? O semeador saiu a semear. Quem que é o semeador? É Jesus. Jesus jogou a sementinha, né? Para que ela fosse se desenvolvendo nos nossos corações. Mas não adianta nada se a nossa terra for ali cultivada, se a gente não fazer a nossa parte. Que é o quê? Que é cuidar, que é regar, que é adubar. Não adianta. Vai ser uma terra ali desempregada. Vai crescer ali, mas talvez não na sua potencialidade máxima, né? Então, Babi, o que você acha de tudo isso até agora? Vamos embora, né? Essa parábola aí é bem interessante porque a gente tem muitas sementes no coração que foram colocadas, né? Jesus nos colocou muitas sementes, a semente da paciência, a semente aí de várias outras virtudes, da indulgência também. Tudo isso existe dentro da gente. A gente tem a centelha divina, a gente faz parte aí, né? Da natureza, do amor de Deus, né? Todo esse planejamento. Só que a gente, como você falou, a gente não tem essa consistência de regar a semente, colocar ali o adubo, colocar os ingredientes ali que tem que colocar para ela nascer bem forte, né? E também fala muito também nessa questão do projeto que não se constrói. Como você falou, fazer tudo um trabalho, né? Por exemplo, vou até dar um exemplo. Você ali se esforça, eu sempre dou esse exemplo na live pela manhã. A gente estuda, faz faculdade, né? E na hora de exercer aí a profissão, lá na hora, né, de ter contato com o ser humano ali na sua frente, você não exerce da forma que você jurou ali, perante ali a sua faculdade, ali no juramento lá na formatura. E na hora de praticar ali, você não faz, né? Você faz tudo ao contrário, trata a outra pessoa como se fosse qualquer coisa, não está satisfeito, tinha uma ideia de uma coisa, quando chegou lá, encontrou outra, não é? Colocou como se a felicidade estivesse ali, quando chegasse ali não era como eu imaginava, e gastou, e se sente muito satisfeito, se sente como se tivesse gastado o tempo. E naquela hora de praticar, não pratica, porque ele acha que aquilo ali é a felicidade, é algo externo. Mas na verdade é a forma que ele vai fazer ali, e vai fazer com que ele se sinta bem, com que ele se sinta satisfeito com a sua profissão, qualquer coisa que ele faça, né? Seja um trabalho no dia a dia dentro de casa, um prato quando for lavar um prato, uma casa quando for lavar uma casa, quando for cuidar de alguém, quando for trabalhar ou estudar. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que estar 100% presente ali e fazer da melhor forma. Às vezes a tarefa tanto, de tanta coisa, né? Faz tudo com pressa, mas cada coisa ali foi mal feita. Foi feita com má vontade. Foi colocada uma energia ali que não era uma energia muito boa, né? Até a comida que a gente faz, quando a gente não faz com boa vontade, recebe uma energia não muito legal ali. Então, a cada coisinha que a gente faz, tem que colocar ali boa vontade, tudo devagarzinho, lentamente. Não é preciso você ser 100% eficiente todos os dias. Cada dia você faz o que você pode. Então, tem que ser feito, o ponto principal é boa vontade, né? E lentamente, porque a gente não evolui, a gente evolui rapidamente, a gente é espírito imperfeito ainda, mas a gente não é o Flash, né, aquele personagem ali, para ser paciente de hoje para amanhã, não. Então aí é um processo. Exatamente, é um processo. E interessante de tudo isso, que todas essas questões que ele vai colocando, todos esses exemplos que ele vai dando aqui, é igual a gente comentou no começo, a gente vai se identificando aos poucos. Por exemplo, o próximo item que ele fala, livro que ninguém lê. Eu acho que nós espíritas, eu falo por mim mesmo, às vezes a gente tem uma coleção gigantesca de livros onde a gente não leu nem metade. E a gente compra e fala, nossa, aí a gente vai a cada ida na livraria, a gente volta com 2. Que capa linda, que lindo. Que capa linda. Nossa, eu quero muito ler esse livro. E eu digo muito por mim mesmo, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de sentar, concentrar e ler um livro. No sentido de eu sempre tenho que fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Por isso que, quando é audiobook, eu como, assim, ó. Teve uma época que eu tava lendo alguns outros livros já, eu falei assim, vou pegar a série de André Luiz e eu vou escutar em audiobook. Aí eu peguei o Nosso Lar, Mensageiros, Missionários, O Deus da Vida Eterna, e eu escutava enquanto estava fazendo outras coisas. Porque no mundo pré-pandêmico, antes da pandemia ainda,
né? Quando a gente andava na rua, quando a gente andava de ônibus, quando a gente fazia as coisas, às vezes trabalhando, dava para fazer também, eu colocava o livro e saía andando para fazer minhas coisas. E aquilo ali para mim era maravilhoso, porque eu estava conseguindo ser produtivo e escutar o livro ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Quando a gente para pensar que todos esses livros que estão encostados aqui, eu acho que o primeiro não é o problema, não é ter os livros. Ter os livros é ótimo, é importante que a gente tenha os livros. Mas será que a gente está usufruindo eles da melhor forma possível? Será que a gente está se instruindo com eles? E digo mais, ontem eu participei de uma live com a Juliana lá da Bahia, e aí a gente leu o Advento do Espírito de Verdade. Aí tem aquele trecho maravilhoso que fala: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo. Ou seja, será que esses livros que estão nas nossas mãos, a gente está aprendendo a amar, além de ser instruído por eles também? Às vezes a gente não está nem lendo o livro. Ou às vezes a gente está lendo e só se instruindo, só indo pelo racional. A gente esquece do sentimental, a gente esquece do emocional, que é extremamente importante também. Então, o livro que ninguém lê, às vezes, todos esses livros que ficam ali empoeirando, mofando, tantas pessoas que poderiam, que querem ter um contato, que querem ter alguma coisa, e eles não têm condições de comprar um livro, e o nosso livro pode rodar, pode doar, pode chegar em outras mãos, né? Para que outras pessoas possam se instruir e também tocarem, terem os corações tocados por esses livros, né? Aí o próximo item, que é a receita escondida. Aí a primeira coisa que eu pensei foi assim, eu enquanto mineiro pensei assim, imagina se a pessoa que inventou o pão de queijo tivesse escondido a receita. De que ia adiantar? Não, ainda bem que essa pessoa não fez isso. Imagina a primeira pessoa que fez pamonha, ela não passasse a receita para frente, né? Aí a gente vai além também, né? Porque a gente já pensa em comida primeiro, mas a questão, por exemplo, dos medicamentos. Isso. As plantas que têm as propriedades medicinais, se alguém ali, se os indígenas, por exemplo, não tivesse passado aquela tradição, aquela receita de geração em geração para curar doenças, a gente não sabia que hoje em dia o hortelã tem propriedades anti-inflamatórias. A gente não saberia que o própolis ali tem propriedades de aumentar a resistência. Então a receita escondida de nada adianta. Não faz sentido a gente segurar esses recursos. Eu acho que é outra coisa interessante de tudo isso, é nós sermos egoístas. Nós segurarmos isso tudo para nós. Ou como alguém disse aqui anteriormente, eu não lembro quem foi que disse. Foi João Carlos, eu acho. Com o João Carlos, né? Inclusive, João Carlos, muito bom. Boa noite. Do talento enterrado. Do talento você enterrado. Saber passar, né? Exatamente. Lá na parábola dos talentos, como o João Carlos muito bem lembrou, tem o último servo que recebe um talento em terra. E não adianta nada. Não adianta a gente pegar esses recursos e enterrar. Não adianta a gente pegar esses recursos e ali ter um movimento egoístico. E às vezes esse movimento egoístico, muitas vezes ele é até inconsciente. Inconsciente no sentido de que a gente não vai estar nem percebendo que a gente vai estar segurando aquelas coisas ali, né? Então, tudo isso parado, tudo isso estagnado é contrário à lei divina. Porque como lá no Livro dos Espíritos a gente vê que não há regressão moral, não tem como a gente se tornar pior do que nós somos agora, né? A gente vê que, às vezes, em vez da gente crescer, a gente estagna, né? A gente estagna, a gente fica parado. E isso é contra as leis de Deus, né? Aí, como diz o João Carlos aí, né, que ele descobriu que o próprio se sabor... Ixi, próprio é muito bom, ainda mais com mel. Com água, assim, então até puro para aumentar a resistência, né? Eu lembrei de uma... Pode terminar. Não, pode falar. Eu já estava falando demais, já pode falar. Eu estou estudando aí para uma live de amanhã, um encontro de amanhã, falando sobre o capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita, do Evangelho. E as pessoas lá estavam estudando e falando sobre a mensagem de Jesus em si e a internalização que a gente faz com ela, né? Às vezes a gente lê, estuda, coloca ali na frente ali da parede para a gente lembrar todo dia ali que tem que
praticar. Mas eu acho que o valor mesmo, além do estudo, da instrução, né, de lembrar da mensagem, é você ali no dia a dia do seu lar, ali, no dia a dia do seu trabalho, é praticar ali. E ali é que vai ser realmente a ferramenta, né, a Uhum. experiência que você vai ficar eternamente na sua alma, ali no seu perispírito, aquela experiência ali que você vai ter, você vai crescer a partir dali. Não é só lembrar, não é apenas estudar e nem se esclarecer. É importante e é muito, porque quando você começa a entender as mensagens realmente na raiz ali, aquela mensagem de Jesus ali, entender mesmo, você já começa a ter um movimento de esforço. Mas você só Uhum. vai viver mesmo e entender de verdade quando você vivenciar e praticar aí no dia a dia, né? Com alguém e com você também. Com certeza. O João Carlos falou ali, eu vim até conferir aqui, o item 4 do capítulo 13, que é os infortúnios ocultos. Muito legal mesmo esse Sim, item, vou até conferir aqui. É, o interessante de tudo isso é que quando a gente vai refletir sobre essas questões, a gente começa a ver e perceber nas nossas vidas o quanto a gente faz isso e às vezes a gente não percebe. É, é igual a gente estava comentando, é um simples reflexo, é uma reação que a gente tem ali. A primeira reação que a gente tem geralmente são reações de egoísmo. Por quê? Há quantos milênios a gente vem carregando isso? Há quanto tempo a gente está assim? Né? Há quanto tempo a gente está tendenciando a uma estagnação? A um, nossa, evoluir um pouquinho, estagna. Evoluir um pouquinho, estagna. E essa evolução que a gente vai fazendo aos poucos, ela já é de extrema importância. Mas a gente nunca vai estar no estado ideal. A gente nunca vai estar ali, porque a escala evolutiva, gente, sinto muito informar que, mas pelo que a gente entende lá no livro dos Espíritos, lá nas questões cento e poucos, lá a gente vê que ela é infinita. Então, quando vai falar aqui, por exemplo, o último item que ele fala do plano físico, né? Que é o carro sem uso. Engraçado que ontem aqui em casa a gente estava conversando sobre isso, né? O meu cunhado estava falando que tem um carro lá que fica parado na casa dele e ele estava preocupado. Por quê? O que acontece com o carro parado? Ainda mais que a gente vê agora na pandemia, lá no começo principalmente, que muitas pessoas ficaram com os carros parados e isso é um problema. Por quê? Eu tenho formação de engenharia mecânica, eu não falo que eu sou engenheiro mecânico, eu falo que eu sou top, formado pote, em né? Pote. engenharia, eu falo que eu sou formado em engenharia mecânica, porque eu não atuo. Uhum. Mas lá, né, no curso, a gente aprende muitas coisas sobre essa questão automobilística. E o interessante é que quando a gente vai ver, quando o carro fica muito tempo parado, o que começa a acontecer? Primeiro que a bateria, a gente fala na linguagem popular que ela ria, né? A bateria Ah, ria, eu não sei como que fala aí é nas assim suas mesmo. terras, Babi. Então, aí a gente vai tentar ligar ali, o que acontece? Não liga o carro. Por quê? Porque a bateria riou. A gente vai lá, precisa fazer uma conexão Uhum. para dar uma carga, para a gente chegar lá no mecânico, lá no eletricista, um mecânico elétrico que vai fazer a troca da bateria. Ou então, quando fica muito tempo parado, os pneus, né, o sistema do eixo ali, ele vai dar uma questão ali que ele vai dar ruim o negócio. Vai travar as rodas, né? Por quê? Porque carro foi feito para estar em movimento. Nós fomos feitos para estarmos em movimento. E o que é esse movimento? É fisicamente falando? É eu sair para fazer atividade física todos os Também. dias? Também, porque é de extrema importância a gente cuidar do nosso E corpo, a gente cuidar do nosso santuário. Mas é importante a gente movimentar também para cuidar da nossa alma. O os que é esse neurônios. movimento? Os neurônios, É. exatamente. O que é a gente cuidar da nossa alma? É a gente fazer uma prece, é a gente fazer o bem, é a gente se preocupar e desenvolver em estudar. Então, como o carro não foi feito para ficar parado, nós também não fomos feitos para ficarmos estagnados, para ficarmos parados. E o carro também tem uma questão de ficar muito parado. O óleo ali, ele solidifica de uma tal forma que ele vira uma graxa. E aí, sem a lubrificação necessária, funde o motor. E, gente, fundir o motor, tipo assim, a troca de óleo, você vai gastar ali uns 70, 80 reais. Um motor fundido é uns 2.000, 3.000 reais. Enfim, dependendo do motor, né? Pouquinho. Pouquinho, bobeira, né?
E aí o Albino Teixeira continua. São valores potenciais cuja significação desconhecemos. Então, olha que interessante. Tudo isso que ele disse aqui nessa mensagem até agora, como a gente viu, são valores em potenciais. E a gente não imagina a importância de tudo isso. A gente não imagina a importância de dar fluxo a tudo isso. A dar fluxo, a concretizar, às vezes, o projeto que não se constrói. Né? O projeto aqui, ele vai muito além, como a gente falou, não é só o projeto lá da arquitetura, nem nada do tipo, mas muitas outras coisas. Para que a gente volte para a nossa terra desamparada, para que a gente cuide dela, porque vai vir um arado que rasga a terra assim, do nosso coração, que é a dor, mas que ela é importante, porque o arado ele vai aumentar a oxigenação da terra e é propício para o desenvolvimento da semente. Que a gente pegue esse livro que a gente não lê, que a gente pegue, que a gente lê, tira a poeira dele, lê novamente, aprende, compreende e, se possível, passa esse livro para frente, porque tem muitas outras pessoas que necessitam. Receita, né? Receita de comida ou receita médica ou alguma coisa que nós aprendemos, reflexões que nós fizemos, que é interessante também se alguém, uma pessoa estiver aberta a compreender, a conversar, a dialogar conosco. Porque às vezes a gente fica, ainda mais nessa era tecnológica de WhatsApp, que aproximou as pessoas distantes, mas afastou as pessoas próximas. Porque às vezes eu fico aqui o dia inteiro trabalhando e meus pais ficam ali na sala do lado, onde às vezes falta um diálogo. Por quê? Porque tem essa questão da falta do diálogo que a gente está tendo hoje em dia. Carro sem uso, como o carro foi feito para estar em movimento, nós também fomos feitos para estar em movimento. Então, Babi, falei demais já. Continue conversando aí, por favor. Bom, esse exemplo aí da ferramenta do WhatsApp, uma ferramenta também chamada Dinheiro, uma ferramenta também chamada Evangelho, uma ferramenta também chamada Centro Espírita. Isso tudo aí são meios para a gente chegar lá. Mas a gente, infelizmente, não utiliza, vai para ser um centro espírita, quer fazer tudo de uma vez, acaba colocando a vaidade em evidência, né? Tem o dinheiro também que, se não vigiar, acaba caindo mesmo. E tem outros tantos. Então, todas as ferramentas não é algo ruim, né? É algo que tem que realmente ser bem utilizado. O WhatsApp realmente aproxima, mas você tem que usar com equilíbrio aí. Porque essa ferramenta é boa para trabalho, é boa para comunicação, para videochamadas, mas a pessoa, infelizmente, acaba se deixando levar como se fosse uma fuga mesmo de si mesmo, para não encarar algo de você que você tem que enfrentar e você vai acabando ficar ali na rede social por muito tempo. E foge, né, da realidade. Infelizmente, isso é um mal, isso é um desequilíbrio. Sim, exatamente. Muitas coisas, né, foram feitas justamente para nos auxiliar, mas aí às vezes a gente, pelo nosso livre-arbítrio, a gente utiliza de maneira equivocada. Né? A gente vai pegar aquilo ali e vai usar de forma não muito eficaz para o nosso desenvolvimento. Aí, então, finalmente ele vai entrar nos assuntos do espírito. Porque aqui ele faz esse paralelo, a gente fez essa interpretação aqui do plano físico, mas aí a gente também vai entrar nos assuntos do espírito propriamente dito. Então, amor sem demonstração. O que adianta a gente amar e não demonstrar? E o interessante, agora que eu estou refletindo sobre isso aqui, esse amor, né, o conceito de amor, eu acho um dos conceitos mais difíceis que a gente pode ter. Porque a gente vê aqui amor em diversos graus, a gente vê o amor filia, a gente vê o amor eros, o amor ágape, enfim. Mas aqui quando eu falo amor sem demonstração, é aquele que mais se aproxima, não daquela questão que a gente está acostumada ao carnalismo ali, a uma questão só afetivamente, só de um casal. Mas o amor aqui que ele está falando é o amor que a gente está desenvolvendo aos poucos por todos. O amor que nós temos à nossa família, né? Que muitas vezes, às vezes a gente tem os conflitos, os confrontos dentro do mesmo lar, mas que também disso gera amor, enfim. E aqui quando ele vai falar sobre esse amor sem demonstração, às vezes, quando a gente não demonstra,
às vezes a gente se arrepende depois. Como, por exemplo, tem um vídeo que eu gosto muito e eu ando falando muito dele. Tem uma geriatra e fugiu a palavra aqui agora. Ela é especialista em cuidados paliativos, né? Aquelas pessoas que já estão próximas ali do desencarne. Ela chama Ana Cláudia Quintana. Acho que é Ana Cláudia mesmo. Esse nome. Então, ela tem um vídeo que é muito bacana mesmo. Depois vocês vão lá no YouTube e digitem Redimensionando seus problemas. E ela trata nesse vídeo que naquele momento ali, né, como ela é especialista em cuidados paliativos, então ela lida diariamente com essa questão de pessoas que estão próximas à volta para casa, que estão próximas ao desencarne. Aí ela fala o seguinte, olha, eu aprendi que as pessoas elas vão, não tem como a gente barrar isso. E nós, enquanto espíritas, nós sabemos que cada um de nós temos o nosso tempo de vida. Mas aí, o que a gente pode fazer de diferente quanto a isso? A gente pode amar, demonstrando. E ela fala exatamente isso que está aqui, que são assuntos do espírito. Demonstrar o amor. Porque quando chega lá na frente, a tristeza, o estado do luto vai vir, que é normal. Só que a gente não pode se arrepender de não ter demonstrado. De não ter feito aquela pessoa ter a consciência, ter a ciência de saber que ela é importante para mim. Então, essa demonstração do amor, ela é muito importante. E ela pode ser feita de diversas formas possíveis. Não é só falando eu te amo. Às vezes, um cuidado, um bom dia, uma preocupação, uma ligação para ver se está tudo bem, um café da manhã feito, um se cuida, um vai com Deus. Tudo isso são demonstrações de amor. Não é, Babi? O que você acha? Com certeza, querido. E eu lembrei muito do livro Amor, Imbatível Amor. Não sei se você já viu em algum lugar. Não, já ouvi falar, mas eu não cheguei a ler. É um livro antigo de Joana de Ângeles. Recomendo aí. Procurem, não sei se tem em PDF, que raramente eu encontro algum livro dela em PDF. Mas é muito bom. Eu estou estudando com mamãe. E fala muito da questão da paixão, do amor, da diferença ali do desejo, do prazer. Que ela fala muito dessas coisas, ainda do instinto do ser humano. E fala muito do amor, né? Que esse amor está muito mais além do que a gente imagina. E a gente imagina um amor só... a gente escutou a palavra amor. A gente imagina só relacionamento amoroso, mas vai muito mais além disso, né? É o amor com A maiúsculo. Então, essa demonstração, né, é aquela coisa, você tem que viver o presente ali, tem que tentar ao máximo demonstrar o que tem dentro de você. Você não precisa, eu tenho que ter muito amor, tenho que demonstrar daquela forma grandiosa. Não, o mínimo que você faz, seja um bom dia, uma ligação, ou um abraço no momento não, né? Uma videochamada, ou então até um olhar, né? Até uma conversa, então você só ouvir a pessoa já é uma demonstração, já é ali um peso que você está tirando, um pouquinho do peso, da dor daquela pessoa. Então, tudo isso, né? Se chama caridade, né? Caridade espiritual. Então é uma demonstração também, porque a verdadeira felicidade a gente sabe que não está aqui, mas a gente tenta, se esforça para que a gente chegue lá um dia. Né? Então isso tudo aí é importante. E o auto-amor também, né? O auto-perdão. A gente, como Jesus sempre falou, né? Já falou, amar o próximo como a si mesmo. Então o próximo e a si. Às vezes a gente só lembra de si, aí é só egoísmo. Mas lembra só dos outros, aí você também não está se cuidando, não está se respeitando. Então tem que ter um equilíbrio aí. Tem que se cuidar, tem que abraçar seus sentimentos, abraçar suas sombras, se cuidar de verdade, para que também o outro seja bem orientado. Porque às vezes a gente não está bem. Como é que a gente vai ajudar outras pessoas também? Né? Então... Exatamente. E interessante, Babi, me lembrou de uma história, tudo isso que a gente está conversando aqui, dessa demonstração de amor, uma história que minha mãe sempre conta. A minha mãe, ela participa de mesa mediúnica há muitos anos, e ela conta uma história de um dia que uma médium que participa também dessa mesma mesa, que a minha mãe presenciou essa médium doutrinando um espírito que estava num estado ali muito revoltado, sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra. Só através ali de gestos, de uma prece sincera, profunda do coração, com amor, já foi o suficiente para doutrinar o espírito. Sem uma palavra.
Porque às vezes a gente é muito condicionado à fala. A nossa principal comunicação é a fala. Então, quando a gente vai parar para pensar que é uma das diversas comunicações e que nós, né, que sabemos o mínimo do mínimo possível, eu acho que é uma das coisas que entra dentro da significação que nós conhecemos. Mas da potencialidade do Espírito, quando o Evangelho nos fala da importância da prece, de como que ela funciona, a gente para pensar que essa demonstração de amor ela pode ser de infinitas formas. Ela pode ser principalmente por preces. Porque quando a gente ama, a gente quer ver a pessoa bem. E aí, se ela está mal, a gente faz uma prece para ela melhorar. Se ela está bem, a gente faz prece agradecendo. Não só as outras pessoas, mas nós mesmos também. Nós agradecemos, quando nós agradecemos a Deus as bênçãos que a gente recebe, é uma forma de auto-amor isso também. É uma forma de reconhecer que Deus está nos ajudando a desenvolvermos esse auto-amor. E aí ele continua falando da fé sem obras, lembrando da famosa frase que está lá nas cartas de Tiago, capítulo 2, versículo 26, que a fé sem obras é morta. Então não adianta a gente ter uma fé em Deus, uma fé na humanidade, uma fé em o que quer que seja, se a gente não estiver fazendo as obras. Se a gente não arregaçar as mangas. A fé sem obras é morta. Então não adianta falar Senhor, Senhor, Senhor e já achar que eu já tenho minha passagem garantida no reino dos céus. Não adianta. A gente tem que arregaçar as mangas e fazer por onde? Porque se até Jesus, que é o governador do orbe, que como diz lá no Caminho da Luz, responsável pela criação do globo, se ele continua trabalhando até hoje, quem somos nós para não fazer isso? Né? Quem somos nós para não continuar esse movimento? Eu acho que se a gente for se resumir essa mensagem numa palavra, eu acho que é muito mais do que confronto. Eu acho que é movimento. Sabe? Eu acho que é a gente se movimentar. Eu acho que o confronto que ele quis dizer, eu acho que quando a gente quer sair de um estado para outro, né, do homem velho para o homem novo, há esse confronto, né? Há esse desconforto. Porque é muito, assim, é muito fácil estar falando aqui, é fácil mudar, né, é difícil mudar, né? É muito simples estar falando aqui, mas na hora da prática, a gente vai ter um desconforto aí. A gente vai querer ser de outra forma melhor, mas continua com os mesmos hábitos aí. Então você se esforça e volta, até um dia você não agir mais da forma que agia, você começar a agir de outra forma. Então, infelizmente, tem um desconforto, né? É necessário. Exatamente. Interessante. E aí ele vai falar também de instrução sem proveito. Agora essa aqui eu lembrei de, por exemplo, uma pessoa muito sábia que não repassa esse conhecimento, que fica só para ela. De que adianta? De que adianta desenvolver aquele orgulho, né, aquela asa da inteligência ali, se não for a favor do próximo? Eu enquanto pesquisador, tem uma frase, tem um post do Facebook que me marcou muito. Eu achei muito interessante, muito mesmo. Que a foto é uma moça da limpeza olhando um banner assim, que aparentemente era de um trabalho de uma iniciação científica, de uma graduação, não sei. E ela assim, com a vassoura na mão, lendo aquele banner. E estava escrito assim embaixo: será que o investimento que está sendo em você, universitário, está chegando a todas as classes? Está chegando a todas as pessoas? Será que esse conhecimento que o Estado, que os meus pais, que tem várias pessoas investindo em mim, está chegando a todos? Porque a instrução sem proveito, de que adianta? De que adianta ser o melhor professor, ser o maior detentor de conhecimento do mundo, se não repassar esse conteúdo? E a gente vai ver que é interessante que, às vezes, quem não repassa esse conteúdo nem é tão... Às vezes nem manja tanto assim das coisas. Porque, por exemplo, dentro daquela pirâmide da educação, pirâmide do conhecimento, né? Acho que a gente já viu bastante essa imagem, mas para quem não viu, digita no Google depois, pirâmide do aprendizado, na verdade chama. É uma pirâmide que mostra a porcentagem das ações que nós podemos fazer
que desenvolvem a nossa aprendizagem. Então, por exemplo, quando a gente lê alguma coisa, tem uma certa porcentagem. Quando a gente escuta alguma coisa, tem outra porcentagem. Quando a gente vê vídeos, tem outra porcentagem. E a base dessa pirâmide, que é a maior porcentagem, quando a gente ensina alguém, né? Quando a gente ensina. Porque quando a gente ensina, é no momento que mais a gente aprende. Uhum. Porque a gente acha ser detentor de todo o conhecimento do mundo, mas a gente tem que ter o coração aberto e a humildade ali de saber que aquela pessoa pode ensinar alguma coisa a você também. Não é como Exatamente. um professor em sala de aula. O professor ali, ele não é detentor de tudo. Ele ali aprende com o aluno ensina, o aluno aprende, ele também aprende. Então é um aprendizado mútuo ali, não é algo que o professor está aqui em cima e o aluno está lá embaixo, né? É como se fosse o mesmo, porque todo mundo ali depende muito do espírito, da maturidade dele. Claro que o professor está ali para instruir, que ele estudou muito, né? Está ali para ajudar. Mas ele também vai aprender muita coisa ali, não é só ensinar. Com certeza. Exatamente. E aí ele vai falar do ideal sem trabalho. Eu vou juntar dois aqui, porque eles têm muito a ver. Que é o ideal sem trabalho e o entusiasmo inerte. Esse ideal sem trabalho, eu acho que casa muito também com a fé sem obras. Sim. Mas aí eu me lembrei, novamente, lá da parábola do semeador, quando vai falar do entusiasmo inerte e do ideal sem trabalhos. Por quê? Porque quando a gente vai lembrar lá da parábola do semeador, a semente caiu em 4 situações diferentes. Uma veio os pássaros do céu e a comeram, né? Que representa aquele ali que escuta as palavras ali, mas não está nem aí, continua seguindo sua vida. Aí tem a semente que caiu no meio das pedras. E fala que quando ela foi crescer, as pedras a sufocaram. E lá na própria parábola, Jesus dá a explicação do que significa isso. Que ele vai falar assim: quando a semente cai no meio das pedras, é aquele que recebe a palavra, né, o evangelho de Jesus ali com alegria. Só que no primeiro momento. Mas não tendo raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por conta da palavra. Tira ele daí, motivo de escândalo e queda. Então, quantas vezes a gente, às vezes, não abre o evangelho, não abre algum livro de mensagem e falou assim: meu Deus, que mensagem maravilhosa! Meu Deus do céu, eu estou me sentindo aqui agora realizado e eu vou mudar a minha vida. E aí a gente sai de casa e aí chega na esquina, a gente tropeça e a gente cai e a gente já acha todo mundo. Xinga todo mundo. Ou a gente chega no trabalho e já depara com aquela pessoa difícil e a gente esquece de tudo aquilo ali que a gente desenvolveu. Então, é essa semente que cai no meio do pedregulho. Porque não cria raízes profundas. É mais um entusiasmo. E é como a mensagem aqui diz, é um entusiasmo inerte. Que não procura trabalhar, desenvolver essas virtudes. Não tem consistência, né? Não tem uma consistência, não tem esse desenvolvimento das raízes para ter uma raiz forte, para continuar crescendo. Né? É esse entusiasmo inicial ali. E aí ele fala depois, dentro da parábola do semeador ainda, né? Aquela que cai entre os espinheiros. É o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Então, muitas vezes também nós escutamos e nós ficamos maravilhados com essas palavras que o Espiritismo nos traz. Mas sai do centro ou sai da palestra, a gente volta para nosso materialismo de cada dia. A gente volta, tira Deus que ficou 1 hora ali na palestra junto de nós, junto conosco, ali no centro das nossas vidas, e a gente tira Deus e volta Mamon lá para o centro da nossa vida. Então, é isso. Porque quando acontece isso, o nosso ideal não tem trabalho. O nosso entusiasmo é inerte. A gente é momentâneo ali. Nossa Senhora, que coisa maravilhosa. E a gente não trabalha. A gente não se movimenta. E a gente volta lá na primeira situação, que é o carro sem uso, que é a receita escondida. Por quê? Por conta que a gente não vai fazer esses desenvolvimentos das virtudes. Aí ele completa, assemelham-se a aparelhos e máquinas de cultura e progresso, cuja importância ninguém sabe. Então é aquilo que a gente olha assim e vê aquela coisa, aquela maquinona assim, aquela coisa toda parada. Né?
Igual voltando lá na questão da engenharia mecânica, quantas máquinas eu já vi lá paradas, lá em indústria, nos laboratórios da minha faculdade, eu olhava e falava assim, para que serve esse negócio gigantesco, esse trambolho aqui? Né? Então, para que a gente está recebendo essas bênçãos? Exatamente. Pode completar. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Não, pode falar. Eu lembrei de um exemplo, né, falando de entusiasmo inerte e ideal sem trabalho. Um exemplo, por exemplo, assim, a gente vai fazer um tratamento no centro, né? Tá angustiado ali para resolver o problema, mas também tá aliviado porque vai ali tentar ali de alguma forma. Tudo bem, fazer ali o atendimento fraterno, tudinho. Aí recebe o tratamento em casa, à distância ou presencialmente. Aí tudinho conversa com ela lá, você tem que fazer isso, tudo bem. Aí você vai lá, sai do centro, aí volta para casa, começa a agir de uma forma totalmente diferente, volta aos mesmos hábitos que fazia, sempre faz, né? Se suja todinho na questão de pensamentos, né, negativos, a casa tá lá toda limpinha ali, a espiritualidade chegou para ajudar, né, lhe harmonizou e você volta tudo de novo, se suja de tudo de novo. Prejudica ali o ambiente do seu lar também, das pessoas que estão do seu lado ali. Não se esforça na questão da reforma íntima, que é sempre falado em centro, principalmente em tratamento de desobsessão, que acho que é um dos pontos principais, né? Porque nada você fazer um tratamento de desobsessão, um tratamento espiritual, se você não se esforça ali para se reformar. Porque muitas vezes é mais a gente, né? A gente tem muitas dívidas com muitos espíritos e outras vidas, e a gente também pessoas daqui encarnadas nessa vida ainda, né? Então, o principal é a reforma íntima. Se a gente começar a se modificar, a gente pode até mostrar até outros irmãos desencarnados ou familiares que estão aqui por provas, né, expiações conosco, olhem a gente e vejam que realmente a gente está se esforçando para mudar. E só assim é que pode modificar até ele, acender uma luzinha ali na mente dele, ali no coração, e ele despertar também. Então é muito importante, né? Então tudo muito começa importante. da reforma, do esforço. Por isso que ele diz, ideal sem trabalho. Eu tenho um ideal, é me melhorar. Mas às vezes nem me mexo nem um centímetrozinho na minha perna ali, no meu braço, para fazer alguma coisa. Sim, com certeza. E aí ele vai terminar a mensagem falando que estas imagens nos fazem recorrer, que sem a necessária aplicação nos acertos e erros, acertos e desacertos, ilusões e desilusões, conquistas e fracassos do dia a dia, o conhecimento espírita não passa de sonho distante. E aí ele intensifica ainda, mas muito distante, do campo inevitável da experiência. O que eu achei mais interessante dessa parte final é que ele vai falar, ele poderia muito bem falar assim, olha, faz reconhecer que sem a necessária aplicação dos acertos, das conquistas, das coisas boas. Não. Ele coloca acertos e desacertos, ilusões e desilusões, conquistas e fracassos. Ou seja, é uma maneira muito sutil de dizer que todas as situações, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós podemos tirar aprendizados. Nós podemos desenvolver esse conhecimento espírita, praticá-lo. Ele está falando aqui da prática. Eu gostei muito do que a Babi falou agora, dessa questão de que às vezes a gente entra ali no tratamento, a gente vai fazer desobsessão, a gente vai fazer ali, vai tomar o passe magnético, mas aí quando a gente sai dali, a gente volta para as mesmas coisas, a gente não procura uma melhora, a gente não procura uma mudança nos nossos hábitos. Porque é difícil mesmo. É como você disse lá atrás do Homem Velho, a gente entra em conflito com essa questão das mudanças que nós queremos fazer, mas desse homem velho que ainda habita em nós. E aí entra em conflito com o outro. Só que nós nos esforcemos e aproveitemos os acertos e os desacertos, as ilusões e as desilusões, as conquistas e os fracassos da nossa evolução, do nosso dia a dia, para que nós possamos pegarmos essa experiência e utilizarmos ao nosso favor do desenvolvimento, para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E nesse mesmo livro, Coragem, ele tem uma mensagem de Emmanuel, não lembro qual é a mensagem, mas ele diz que só através de momentos de impaciência, momentos de caos, momentos de
de cólera é que a gente vai aprender a aperfeiçoar e a paciência, a indulgência, né? Não em momentos calminhos, né? O momento calminho é muito bom. Ah, obrigado, Senhor, pelo momento alegre, feliz. Mas no momento triste, a gente geralmente faz cara feia, é ingrato ou se revolta. E é aquele momento ali que você tem que aprender, né? Exatamente, é nesses momentos. São os professores difíceis, né? Tem outra mensagem do Emmanuel que, cara, é genial, quando ele fala dos professores diferentes. Que essas pessoas que nos fazem passar por essas situações nada mais são do que professores diferentes. Professores diferentes. Bom, gente, a mensagem é essa. Recado, né? Recado bastante importante, né? O texto é pequenininho, mas, meu filho, muita coisa. Ele foi direitinho ali na ferida da gente, né? Foi Tem que direto na aprender ferida. aí, despertar, prestar mais atenção, vigiar mais, orar mais no nosso tempo, tá? Ele também não tá pedindo pra gente correr aqui, não. Ele tá pedindo pra gente tomar um primeiro passo, primeira iniciativa e ir caminhando no tempo da gente. Porque eu tenho o meu tempo, ele tem um tempo dele, a Luiz tem um tempo dele, cada um tem um tempinho, né? Então, uma dor que aparece na minha porta pode ser a mesma de Vitor, mas a forma que eu vou a receber e encarar é diferente, né? Então, cada um ali tem uma forma diferente de enfrentar e aprender com aquela dor. Total. Ok? Então, agradeço aí a presença de todos, nosso querido convidado. Eu espero que volte nos próximos projetos do Encontro Espírita aí. E estamos com outros planos aí em setembro. Em agosto a gente termina. Acho que em agosto ainda a gente já revela aí algumas coisas. Não posso nem dar spoiler, que ainda vai ter reunião, ainda vai ter conversa, não posso dizer nada. Mas vão ter outros planos aí, tá? É bem legal, vai ser bem legal. E considerações finais, né, querida? Fazer a prece. Ora, então, Babi, agradeço demais o convite, agradeço a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa live, que a gente possa lembrar dessas mensagens. A gente que está aqui discutindo, né, a gente que está aqui refletindo elas, não é porque a gente sabe mais não, é porque às vezes nós precisamos mais ainda botar em prática tudo isso. Né? Então, que Jesus inspire e fortaleça os nossos corações para que nós possamos praticar todas essas lições a cada dia mais. A gente sempre se lembre do movimento, da importância de sempre estar ativo dentro da seara divina. Terminando aqui a live, né? A espiritual tá tudo olhando pra cara da gente, o guia espiritual também, tudo olhando aqui. Fulano tá falando, mas rapaz, né? A gente fica só ligado quando termina a live aqui, ó. Quando termina a live aqui é a parte mais importante, viu, gente? Sim, eles devem estar assim, pelo menos até o fim do dia, mantém a vibração até o fim do dia. Falta 3 horas para acabar o dia. É verdade. E agradecer, tá? Não é só porque o dia foi ruim que a gente não vai agradecer, tá? É esses momentos ruins que fazem com que a gente aprenda, tá bom? Então, que a gente aí seja cada vez mais grato, cada vez mais tenha mais resignação perante as dores, porque elas são verdadeiras professoras, né? A espiritualidade, na visão da espiritualidade de Deus, essas dores são necessárias, porque a gente precisa enfrentar e crescer e aprender a levantar só, né? Só não, né? Mas se reerguer, né, intimamente, ter a atitude de melhorar por vontade própria, né? E na nossa visão não, na nossa visão é algo ruim, algo de revolta, algo horrível, péssimo, nem sorrir, fecha logo a porta, a dor chega e faz cara feia pra ela, então a gente tem que aprender muito ainda, tá? Com certeza. Bom, vou fazer a prece aqui final. Beleza. Pra gente terminar o estudo de hoje. Muito obrigada pela presença. Quem estiver chegando por aí vai estar gravada a live, tá bom? Vamos lá. Vamos mentalizar Jesus à nossa frente, a espiritualidade amiga e agradecer a presença de nossos queridos amigos, nossos companheiros de jornada, tanto a nossa família como nossos familiares espirituais, o nosso guia espiritual que tem tanta paciência conosco, a nossa querida Mãe Maria, que está sempre conosco todos os dias aqui, nos ajudando, nos encaminhando para o bem. Abençoe a todos nós neste momento, que a gente aí tenha esse esforço diário, tenha essa vontade de mudar, e que o homem velho, daqui a algum tempo, se transforme num homem novo. E que a gente tenha coragem, tenha fé
e regue todos os dias esse sentimento de amor, de resignação e esperança a cada dia. Que Jesus nos abençoe a todos nós que estamos aqui, que assim seja. Assim seja. Então, gente, muito obrigado a todos vocês que estão indo. Babi, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Buenas noches. Eita, saúde. Buenas noches. Até mais. Tchau. Boa noite, gente.